toda empresa tem pessoas e, direto ou indiretamente, todo mundo um dia já teve ou vai ter algum problema na área do direito das famílias, seja com divórcio, seja com pensão alimentícia, seja com sucessão, com inventário. E quando a gente fala de divórcio e sucessão, que envolve inventários, são pontos muito complicados e que normalmente as empresas não estão estruturadas, não estão preparadas para lidar com essas situações, justamente porque não pensaram num planejamento sucessório. Olá, eu sou a Thaís Paladino, sócia da CBPA, Castrese Bedin Paladino Advogados. Eu sou responsável pela área de direito das famílias. E aqui eu tomo a liberdade, sim, de falar direito das famílias, justamente porque não existe mais um único modelo de família. Nós temos famílias, modelos diferentes de famílias, compostas por homens, mulheres, homem e mulher, irmãos, irmãs, vó, tio, filhos, enfim. E justamente por isso que a CBPA atua nesse olhar, nessa prevenção com os cuidados com as famílias, seja quando ainda não existem problemas no modelo preventivo, quando já existem problemas. Quando, por exemplo, há uma questão de inventário, há uma questão de divórcio a ser tratado. Mas quando a gente fala sobre famílias, a gente tem muitos princípios. E esses princípios, eles estão fundamentados na Constituição Federal de 88, que foi a Constituição que ela evoluiu e até mesmo revolucionou esse olhar que nós temos no direito das famílias. Antes, a gente tinha esse modelo patriarcal, em que o homem era responsável, ele era o detentor de todos os poderes em relação aos seus filhos, à sua esposa, e com a Constituição isso mudou. Então, hoje nós não temos mais esse olhar patriarcal ou essa responsabilidade única e exclusiva do homem em relação à família, aos filhos e à esposa. A Constituição, ela trouxe muitos princípios, e aqui eu quero destacar dois com você. Um é a igualdade. Não existe mais diferença entre o homem, a mulher, os homens ou as mulheres que compõem uma família. Assim como não existe mais diferença entre os filhos, se eles são filhos biológicos, se eles são filhos adotivos, se eles são filhos de um casamento, de um segundo casamento, ou até mesmo de uma relação que eu aqui vou dizer como extraconjugal. Todos são iguais e devem ser tratados igualmente perante a lei e perante essa família. E o outro princípio que hoje nós temos como a base da família é a afetividade. Então, a afetividade, ela entra como um valor jurídico. O valor jurídico que ele pode ser realmente comprovado, verificado. De que forma? Então, antes de falar de que forma para você, eu quero detalhar um pouquinho mais a afetividade, porque não é só no sentido de amor, mas é no sentido de cuidado, de responsabilidade, de obrigações e direitos em relação àquelas pessoas que constituem aquele núcleo familiar. Então, para ficar de uma maneira mais clara, eu trago aqui um exemplo do que seria esse princípio da afetividade que a gente considera na prática. Uma pessoa, ela pode ter um relacionamento e desse relacionamento ter filhos. É, houve um divórcio e depois essa pessoa divorciada tem um segundo relacionamento. E nesse relacionamento, essa pessoa pode vir a ter novos filhos ou não. Então a gente vai. E ela pode se relacionar com outra pessoa. No momento que tem essa relação, seja com homem ou seja com mulher, aqui só para facilitar, eu vou dar o exemplo de dois homens. Dois homens, um tem filho, outro não tem filho. E a partir do momento eles começam então a ter um relacionamento e constituir ali um novo núcleo familiar. Desse relacionamento, eventualmente, podem nascer novos filhos, e aqui eu vou fazer um parênteses. Esses filhos, primeiro casamento e segundo casamento, eles são tratados de maneira igualitária. E quando eu falo tratamento igualitário, a gente está falando sim de sucessão. Pode existir um testamento que depois tenha previsões diferentes, mas sempre a parte que é destinada aos filhos, que a gente chama juridicamente de legítima, ela está resguardada. E agora voltando para esse casal. A partir do momento, então, que esse padrasto assume responsabilidades, ele pode sim ter um olhar de que aquela criança
também é filho, filha dele. Então, a depender da relação que eles tenham de cuidado, de respeito e sim de custeio, né, das despesas, enfim, desse desenvolvimento dessa criança, adolescente, esse padrasto, ele pode sim, um dia, assim que se a criança também quiser e os pais dessa criança também quiser, ser considerado o pai socioafetivo. Isso for colocado na certidão de nascimento dessa criança, desse adolescente. A depender desse cenário, vamos imaginar que esse pai falece e não a mãe ou ela não é presente ou ela é presente, enfim, não importa. Mas esse padrasto, ele recebe um dia um pedido de pensão alimentícia. Isso pode acontecer? Pode. Claro que é sempre preciso entender qual é a relação que existe de afetividade, de dependência, até mesmo financeira, de contribuição, para que esse pedido seja analisado como possível ou não possível. Eu trouxe aqui como exemplo para você entender que quando a gente fala sobre o princípio da afetividade, não é só a questão do amor, mas é um valor jurídico que realmente a gente pode analisá-lo, comprová-lo e a partir dele vários pedidos podem ser feitos dentro da esfera da área do direito das famílias. E agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito de outros princípios que também trazem relação com o preventivo e até mesmo quando existem conflitos já instaurados, que diz respeito ao princípio da liberdade. Todas as pessoas têm a liberdade de querer constituir uma família ou de ser uma família, por exemplo, monoparental, que é um pai ou uma mãe, mas também tem a liberdade de, dentro dessa escolha, decidir o seu regime de casamento, por exemplo, ou até mesmo se quer casar de maneira no civil, ou se quer só constituir uma união estável. E para isso, existe uma análise preventiva que pode ser feita, por exemplo, com um pacto antinupcial, escolhendo o melhor regime para aquele determinado casal. E aqui eu faço uma ponte muito importante quando esse casal, homem, mulher, homens ou mulheres, enfim, decidem constituir uma família com um pacto antinupcial e o quanto isso pode impactar se um deles ou se ambos tem negócios, tem empresas, porque isso diretamente ou em alguns casos indiretamente pode interferir ou afetar ou ter alguma relação com esse trabalho nessa área profissional da pessoa, seja empresarial, por exemplo. E justamente por isso, aqui na CBPA, dentro dessa área do direito das famílias, nós temos algumas vertentes de trabalho. Uma delas é quando nós tratamos diretamente com as pessoas físicas, e a outra é quando essas pessoas físicas estão direta ou indiretamente envolvidas nas empresas. Porque toda empresa tem pessoas e, direto ou indiretamente, todo mundo um dia já teve ou vai ter algum problema na área do direito das famílias, seja com divórcio, seja com pensão alimentícia, seja com sucessão, com inventário. E quando a gente fala de divórcio e sucessão, que envolve inventários, são pontos muito complicados e que normalmente as empresas não estão estruturadas, não estão preparadas para lidar com essas situações, justamente porque não pensaram num planejamento sucessório. Aqui na CBPA, a gente tem esse olhar, tanto para as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, e, em especial, dentro das pessoas jurídicas, também essas pessoas físicas. Até porque grande parte das empresas com as quais nós trabalhamos, elas são empresas familiares. Então, todo o cuidado no planejamento sucessório e todo o cuidado com as relações que existem entre essas famílias, inclusive com os casamentos já existentes, com os filhos desses casamentos, ou até mesmo com casamentos que ainda podem surgir, ou filhos ou herdeiros que podem assumir essa sucessão na empresa. É importante aqui a gente destacar que muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, há um divórcio e dentro desse divórcio a gente tem que pensar qual é o regime de casamento dessas pessoas, se vai impactar nessa empresa ou não. Por exemplo, se essas pessoas foram casadas com comunhão universal de bens, então aquela empresa sim faz parte do patrimônio
dessas pessoas que estão em divórcio. E o quanto isso vai impactar ou não nessa empresa, até mesmo com questões tributáveis. E dentro da área tributária, há questões de impostos que podem ser devidos, e aí deve ser analisado quem é o responsável por fazer esse pagamento. Deste modo, o nosso intuito é trazer para essas empresas e também aqui para vocês um pouco desse conhecimento, compartilhar um pouco do que a gente trabalha e atua, tanto nas empresas quanto nas relações familiares dentro das empresas e de um planejamento sucessório. Assim também como se você é uma pessoa física que não tem empresa, mas você também quer ter esse cuidado, esse olhar e principalmente conhecimento a respeito dessa temática. Esse é meu primeiro podcast, espero que você tenha gostado. Dá o seu like, curte, compartilha, coloca aqui as suas impressões, as suas dúvidas e outras sugestões para o próximo podcast. Obrigada!